Olá pessoal, eu sou Domingas Matamba Moreira, ou simplesmente Lu Matamba. Sou poetisa, declamadora, aspirante a escritora, membro do movimento Literagras. Sou formada em História pela Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto. Hoje propus-me a falar sobre uma história que podemos encontrar no livro Meio Sol Amarelo, de Chimamanda Ngozi Adichie. Chimamanda, que é uma escritora jovem, nasceu na Nigéria e muito cedo tornou-se então um ícone de autoras anglófonas, né, da sua geração, porque a sua escrita, de certa forma, atrai nova geração de leitores a terem contato sobre a literatura africana. Não obstante retratar acontecimentos sobre a guerra de Biafra, nos anos 60, estamos a falar concretamente o ano das independências dos Estados africanos, não deixou de pincelar a história com paixões épicas, amores e desamores. Ao decorrer da história, nós vamos perceber que ela tem um centro numa família de classe alta, né, em que Kainene e Olana são irmãs gêmeas com caráteres distintos, com caráteres diferentes em quase todos os aspectos. Enquanto Olana não se revê na família ou no meio familiar e no meio natal onde nasceu, já Kainene abre-se para o mundo, vai flertando qualquer militar e vai alcançando os seus acordos milionários, mas Olana, por ter uma personalidade muito forte, os pés assente no chão e ter uma visão muito ampla da vida, tudo que ela quer é ausentar-se da sua terra natal e partir para Nsukka, uma cidade onde havia a universidade da comunidade, a fim de poder lecionar e contribuir assim com o seu saber para aquela comunidade. Mas não só, para viver também um amor com seu apaixonado, Odenigo, que era um professor e, por sinal, um nacionalista revolucionário da Nigéria. E então ela parte para essa aventura discordando de todas as decisões que os pais haviam feito para ela e todos os pedidos de poder ficar na sua terra natal. Ainda assim, Olana, parte para Nsukka a fim de viver e reviver o seu amor com Odeni. Já o Hugo, uma personagem bastante simpática que vem dar um ar de suavidade à própria obra. No entanto, ele que sente-se intimidado com a presença de Olana, né, visto que de certa forma iria atrapalhar os seus planos na casa de Odenigo, onde havia recebido como seu empregado, porque Hugo vinha de uma aldeia, um vilarejo muito pobre, e que até para alimentar-se de peixe era uma luta imensa que se fazia. Então ele nem sequer pensava que existia alguém no mundo naquela época que comesse carne todos os dias, só para terem noção de quão extrema pobreza Hugo vivia. No entanto, Chimamanda vem pincelar, né, a narrativa sobre as guerras civis que assolaram o continente africano, especificamente a Nigéria, na visão que sempre teve o Ocidente, uma visão única, ou as potências europeias. Ela vem desconstruir estes paradigmas porque as próprias potências europeias dividiram, em termos de guerras civis, o país, que a própria Nigéria foi obrigada a abraçar outras culturas, né? Como é óbvio o caso dos Yorubas, os Hausas, os Ibos, porque enquanto alguns civis emigraram para o sul da Nigéria, outros foram massacrados. E como uma revolução começa sempre do interior para a efetivação da ação,
O Denigo também, dentro da sua própria casa, com as constantes reuniões que tinha com os seus amigos, outros personagens que vamos encontrar ao decorrer do livro dessa bela história, como é o caso da senhora Adebayo, ele foi instigando outros personagens, outros elementos a se criar uma revolução, porque estavam na altura da luta para tornar Biafra um estado independente. E isto na visão de Richard, que era também um americano, que acabou tendo relacionamento com Kainene, irmã de Yolanda, que ela depois, com o tempo, procura resgatar. Consegui separar a história do Meio Sol Amarelo em 3 fases. A primeira, a questão da construção daquela família harmoniosa, família feliz, né, que dos excessos da abundância na casa de Odenigo, das conversas da noite adentro com os seus amigos e todos os outros personagens. A segunda parte é o auge da própria guerra civil no país e o massacre da própria comunidade civil, né? E a terceira parte, que é o consolidar a preocupação que está andando atrás naquilo que devemos conceber sobre a preocupação humana, que ela sempre acarreta nas suas obras. A preocupação humana, independentemente de estarmos a passar dificuldades, momentos tensos, momentos difíceis, mas nunca podemos perder o nosso caráter, nunca podemos colocar em causa os nossos valores éticos, o que às vezes é bem difícil, mas ela vem chamar a atenção que é possível nós termos os pés assentes no chão. Apesar desse seu jeito de personalidade muito forte ter criado algum impacto negativo na comunidade, também criou um impacto positivo, porque outras mulheres reviam-se em Olana e de certa forma queriam sair daquele labirinto de dependência da própria tradição, dos próprios costumes familiares. O que eu tiro de resumo deste livro? Além da produção textual, né, transmitida de certa forma uma linguagem muito simples na escrita, né, mas com fator qualidade, tem também uma ligação de significância e de clareza textual, o que faz com que a leitura torna-se mais suave, mais simples e de fácil compreensão. E assim como Chimamanda, na sua obra Meio Sol Amarelo, não culpabiliza os efeitos colaterais da guerra, mas ela encontra uma forma de criar uma exposição sobre as questões dos medos, da fome, das dificuldades que passamos. Esta obra traz um impacto sobre a nossa vida atual, a nossa vida social, que independentemente de estarmos a passar momentos difíceis, nós não podemos procurar culpabilizar, encontrar culpados que é para o momento, para o fracasso, pese embora eles possam existir, mas chega um momento que nós somos colocados à prova e somos forçados a decidir sobre a questão da lealdade, sobre a questão da nação, sobre a questão de amor patriótico, sobre a questão de traição, fidelidade, sobre a questão do amor ao próximo, essencialmente. Então, eu creio que, e noto isso nos seus textos, que ela tem maior preocupação sobre a própria discriminação sexual, sobre o racismo, sobre o preconceito, sobre o feminismo. Quando ela diz que pai é tão verbo quanto mãe, significa dizer que as responsabilidades para a criação de um filho não estão simplesmente ligadas à mulher, não está simplesmente ligada à mãe. Os dois devem estar desde o momento da ideia da concepção, durante ou antes, durante e depois de todo o período maternal. Se os dois estiverem engaixados ou estiverem unidos na criação do filho, né, teremos uma sociedade mais saudável, teremos pessoas fortemente amadas, porque vêm de lados
presentes, participativos e não só. E a título de exemplo, nós temos a Chimamanda, que vem de uma família também, onde a mãe já ocupava um cargo de relevância no campus ou na universidade, e o pai também. Então ela já teve uma figura maternal muito forte, o que ajudou na personificação da sua própria, da criação da sua própria identidade. Né? Ela teve exemplos a seguir e tornou-se numa mulher que inspira hoje através das suas obras, como é o caso da Americana, que vai tratando questões sobre a imigração, sobre a xenofobia, sobre o quão difícil é estar num país cujo as culturas são diferentes das suas, né? As realidades são diferentes e tens que lidar com questões como racismo, como xenofobia, questões como a discriminação sexual e todos os outros elementos. Então, eu acho que esta obra tem um impacto muito atual, muito social para as nossas próprias comunidades atuais e, sobretudo, a preocupação que ela encontra no bem-estar e na satisfação pessoal, sem depender de criarmos estereotipos, pensarmos fora da caixa, sem estigmatizarmos, sem seguirmos um padrão, mas sermos nós mesmos, mas de certa forma influenciar para o bem outras pessoas que estão ao nosso redor e que estão no mundo inteiro. Espero ter alcançado o vosso objetivo, espero ter sido explícita, né? E recomendo, eu vou voltar a ler, mas recomendo que leia O Meio Sol Amarelo de Chimamanda Ngozi.